A relação entre história e memória. É muito comum haver uma confusão entre as pessoas entre esses dois conceitos. Nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês a diferença entre história e memória. Primeiramente eu vou falar para vocês sobre a memória. A memória é carregada de sentimentos. É muito comum nós ouvir pessoas mais velhas dizer: antigamente o mundo era bem melhor, tinha menos violência, as pessoas eram mais educadas ou alguma coisa do tipo. Isso é a memória desse indivíduo e não deixa de estar carregado de sentimentos. Outro ponto muito interessante que são defendidos pelos historiadores é que a memória, muitas vezes, por ser carregada de sentimentos, traumas ou alguma coisa do tipo, ela pode ser mudada de acordo com o contexto que a pessoa vive. Por exemplo, a memória ela pode selecionar fatos que serão lembrados pelas pessoas, mas situações mais difíceis ou algum trauma, a memória pode excluir. Há alguns também fatos que os políticos ou as pessoas que têm o poder podem ocultar algum fato para que fique fora do entendimento das pessoas, para benefício próprio. Isso é chamado de história oculta. E também tem a história oficial, que é quando documentos oficiais são escritos para contar a história. Isso era muito comum no século XIX. E aí é onde entra o papel do historiador. O historiador ele não vai, de certa forma, rejeitar o que aquela pessoa falou, mas ele vai cruzar os dados com outros documentos, jornais, revistas, leis, e vai tentar interpretar se aquele fato que a pessoa disse que antigamente era menos violento, era melhor de se viver, as pessoas eram mais educadas. Cabe ao historiador ter distância em relação a isso e tentar analisar de forma imparcial com outros documentos, e com isso ele vai comparar e a partir daí ele vai criar a sua narrativa. No século XX, com a escola dos análises, a memória ganhou fundamental importância. Anos depois, com a história vista de baixo, que foi introduzida